Amados irmãos, amados amigos, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amados amigos, continuando os nossos estudos sobre a Batalha do Armagedon, que nós vimos, ela acontecerá logo após a grande tribulação, né? Segundo os estudiosos, segundo os grandes pesquisadores. E nós vimos que a Igreja Católica, desde o início das gerações, que é a maior perseguidora do Evangelho Santo de Jesus e dos seus seguidores. Portanto, não há dúvida quanto a isso, não é verdade? Agora, a queda da Babilônia. Por que é que nós dizemos que é a Babilônia a Igreja Católica? Porque todos aqueles que são anticristos, ela apoia. Nós dissemos, nós lemos aqui na enciclopédia, que em 1944-45, o então Papa Pio XII enviava para a Alemanha bispos, cardeais, para celebrar missa durante todo o dia no aniversário do Reich Hitler. E nos nossos dias nós estamos vendo um homem que testemunha ser anticristão em todos os seus aspectos e ele recebendo. Além disso, a sua riqueza, seu poder, sentado num trono de ouro, onde toda a sua cidade é praticamente de mármore. As estátuas, muitas delas de ouro puro. Nós tivemos a oportunidade de entrar e ver, vigiados por uma guarda muito especial, guarda suíça. Portanto, vamos continuar, porque nós podemos perguntar antes, ali nos Salmos, né? Salmos 119, 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O que quer dizer lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos? Significa, meu amado, que a revelação de Deus nas Escrituras é a fonte de orientação e discernimento para o seu povo. O escritor do livro dos Salmos Bíblicos escreveu essas palavras ao falar sobre a excelência da lei de Deus. Portanto, nós temos que estar sabendo de toda a ordem de acontecimentos mundiais e pátrios, para que possamos ter a certeza daquilo que nós somos e estar se cumprindo as profecias para que o Senhor venha buscar a sua igreja. E depois destas coisas ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertence ao Senhor nosso Deus. E esta salvação e este poder deste grandioso Deus, que deu seu único Filho para morrer na cruz do Calvário, para que nós fôssemos remidos, lavados por aquele sangue derramado e santificado em nome deste Filho poderoso, que se entregou de corpo, alma e espírito para que nós revivificássemos. Porque aquele que não tem Cristo é um morto-vivo. Está em Apocalipse 19, de 1 a 21. Você pode ler. Ainda em Apocalipse 19, 1, ele nos diz, não é? Apocalipse 19, 1, 19, 3 e 4 e 19, 6. A frase hebraica, aleluia, ocorre frequentemente no Antigo Testamento e significa propriamente louvado seja o Senhor ou louvado seja Deus. É importante que nós saibamos, não é? A ocasião em que é introduzida aqui é muito apropriada e proferida pelos habitantes do céu,
na presença imediata do próprio Deus. E em vista da derrota final dos inimigos da igreja e do triunfo do Evangelho. Portanto, devemos estar preparados para isso, revestidos do poder do Altíssimo para a sua honra e glória. E em tais circunstâncias, meus irmãos, meus amigos, é oportuno que o céu prestasse louvor, né? E um cântico de ações de graça fosse preferido, no qual todos os seres santos pudessem se unir. Por quê? Porque verdadeiros e justos são juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Leia a história universal, que você vai ver a história das religiões. Alguns padres se converteram, Martim Lutero, Calvin, recentemente no século passado, Aníbal, né? Escreveu vários livros, foi excomungado, vivia com medo, não aceitava comida feita por ninguém, ele mesmo cozinhava, ele mesmo fazia tudo, com medo de ser assassinado e envenenado. Porquanto, meus amados amigos, meus irmãos, os verdadeiros justos são os seus juízos. Nós vemos isso lá. Os justos julgarão os ímpios. A mesma mensagem e o mesmo motivo é de louvar, encontrados na terceira taça. Está lá em Apocalipse 16, 4, 7. Deus, por ser santo, é absolutamente justo, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra, não é? Com a sua própria prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. No julgamento da Babilônia, meu amigo, você veja da história, Roma foi o país mais corrompido do mundo, até nos nossos dias, não é? Ainda no versículo 6, 9 e 11, ele nos diz: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. É muito sério, amigo. E quem matou? Os reis que se achavam deuses aqui na terra. Eles não respeitavam a lei, nem a lei da religião deles. Não respeitavam, como está acontecendo em nossos dias. Os homens que não temem a Deus, eles não respeitam nada. É o que eles querem, da maneira que eles querem e como eles querem. Ainda no capítulo 3, no versículo 3, e outra vez disseram aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre, será destruída. Serão todos levados às profundezas dos infernos, lamentavelmente, porque o servo fiel está pregando este evangelho sem medo, sem receio das consequências dos inimigos de Deus. E a fumaça dela subia para todo sempre. Em Apocalipse capítulo 14, 11, a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem é quem quer que receba a marca do nome da besta, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Vai chegar o ponto em que para você comprar, você tem que ter um número estampado na sua pele. Porque se não tiver, não compra, porque é cristão. Todos isolarão os cristãos, todos que não pertencerem a Cristo. Esta é uma imagem da ruína final. A imagem derivada provavelmente da descrição em Gênesis da fumaça que ascendeu das cidades da planície, está em Gênesis 19, 28, sobre a alegria expressa aqui em sua destruição. Nós temos que ler ainda Apocalipse 18, 20, fazer uma comparação para não ter dúvida.
Alegrem-se por causa dela, ó céus, e também vocês, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra ela, contra a Babilônia, que matou muitos cristãos, que prendeu, que chicoteou muitos irmãos. No versículo 4 ele diz: e os 24 anciões e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono, dizendo amém, 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 aleluia. E quem são esses anciões? Muitos dos estudiosos, dos pesquisadores, dizem que são os 12 apóstolos e mais os 12 profetas de Israel. Mas não há certeza, muita certeza. Isso nós saberemos quando estivermos lá com ele. A sua própria palavra nos diz que tudo aquilo que nós não conseguirmos interpretar, já uma conclusão ele nos explicará lá, quando estivermos com ele. Portanto, meu amado, é preciso nós conhecermos e sabermos para que nós não sejamos enganados. Ainda em Apocalipse 4:4 nos diz: e ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Aleluia! Glória a Deus! É coroa de ouro, é rua de cristal. Amém? Para mim e para você, meu irmão. E todos adoraram ao Deus que estava no trono. Está em Apocalipse 4, 2 e 3, Apocalipse 4, 10. Ou seja, eles agora o adoravam pelo que ele havia feito ao libertar a igreja de todas as suas perseguições e fazer com que ela triunfasse no mundo, fosse vitoriosa. Este é o Deus Todo-Poderoso. Este é o Deus que nós seguimos, é o Deus que nós adoramos, não é? Ainda no versículo 5 ele nos diz: saiu uma voz do trono que dizia: louvai ao nosso Deus, vós todos os servos, e vós que o temeis, assim pequenos ou grandes. No 6 ele nos diz, ainda está escrito, você pode procurar, em 1 Crônicas 16, 36, 23, 5. Ainda em 2 Crônicas agora, capítulo 5, versículo 13. Para a honra e glória de Deus. No versículo 6, ele nos diz: ouvi com a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina em nome do Senhor Jesus. Versículo 7, regozijai-vos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque a vinda são as bodas do Cordeiro, e já é a esposa se aprontou para ser arrebatada à sua gloriosa igreja. E em nome do Senhor Jesus, leia para que possais saber o verdadeiro caminho, direito, em frente, olhando para Deus, ter o seu nome escrito no livro da vida, em nome do Senhor Jesus. Continuaremos amanhã, em nome do Senhor Jesus, se Deus assim nos permitir. E até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue te abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Os santos dizem amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém.